Tudo bem, pessoal? Novamente aqui, como combinado, sexta-feira, 7 da manhã. E a gente sempre com um case novo, sempre com um case real, né, que aconteceu aí na minha vida profissional. E não vai ser diferente hoje. E foi um case muito interessante que aconteceu ontem. Se vocês acompanham os stories lá da Academia do Perito, lá no Instagram, então quem está no Google, quem está no Facebook, entra lá e acompanha, porque a gente sempre está colocando os stories do dia a dia. Na terça-feira, quando eu estava indo para fazer as vistorias, eu disse que eu tinha 8 vistorias e 2 inspeções judiciais. E quando eu cheguei lá no local, me disseram que uma das inspeções foi cancelada pelo próprio magistrado, que seria na quinta-feira. E pessoal, a gente tem que se deslocar. Não é assim, eu moro aqui no Leme, aqui em Copacabana, a inspeção judicial. A maioria é 50 quilômetros de distância, 40 quilômetros de distância. E aí eu falei, poxa, vou ter que vir quinta-feira aqui só para fazer a inspeção judicial, né? A inspeção judicial é um negócio assim meio fora do comum. E eu falei, tá bom, vamos lá, a gente tem que enfrentar, não adianta também só ter glamour, né? Só ganhar, a gente também tem que roer o osso. E aí quinta-feira, eu vi o magistrado me pedindo com uma, como é que eu posso te dizer, uma certa, como é que eu posso dizer isso? Com vontade, assim, ele precisava resolver um problema, é isso aí, eu não sei a palavra agora aqui, está me fugindo, mas ele precisava resolver um problema e na quinta-feira, por isso que ele decidiu todo mundo estar lá às 2 horas da tarde. Saí daqui meio-dia, cheguei no local 1h, 1h15, fiquei esperando o magistrado, e aí eu tô lá no gabinete do magistrado, porque eu prefiro me encontrar no gabinete, depois a gente segue até o local da inspeção judicial. Quando só tinha inspeção judicial, então eu passei no cartório, conversei com os outros magistrados, conversei lá com os secretários e fiquei aguardando ele. E aí acontecem algumas coisas interessantes. Estou lá no gabinete do magistrado, entra o oficial de justiça que iria com a gente. Falei, poxa, o oficial de justiça aqui também? Ele falou, não, é porque eu preferi vir aqui para conversar com o magistrado antes da gente ir lá. Eu falei, poxa, me explica um pouquinho mais, né? Ele falou, olha, Fernando, eu já tive nesse local, já intimei o pessoal, salvo engano, 2 vezes, mas está tendo algum problema lá que eu também não estou entendendo. Falei, caramba. E quando a inspeção judicial você entra, é uma briga forte. A inspeção judicial é uma briga que está acontecendo ali no momento que o juiz quer resolver rápido. Estava esperando um pouco mais, de repente chega o defensor público. Eu falei, pô, defensor público no meio da inspeção judicial? Não estou conseguindo entender. Aí eu parei com o defensor, falei, poxa, me explica um pouquinho mais o que está acontecendo, porque eu estou chegando meio de paraquedas, eu cheguei a ler a petição inicial, a contestação, mas para mim é posse, né? Eu vou lá delimitar a área e acabou. Ele falou, Fernando, então vou contar para você. Isso já foi feito. Eu falei, mas se já foi feito, por que eu estou aqui? É que teve um problema grande no processo. Olha que bacana. Isso é importante para que vocês conheçam. Durante o processo, eles fizeram uma audiência de conciliação e de acordo que foi bem sucedida. E aí, salvo engano, o defensor público colocou que estava tudo ok e juntou isso para... Existe um grupo de sentença, que é importante vocês entenderem. Hoje, com o acúmulo de processos em primeira instância, existe um grupo de sentença que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, e o juiz lá de primeira instância, ele não está conseguindo julgar porque tem muito processo, eles pegam os processos, pum, e jogam lá para esse grupo de sentença. E o grupo de sentença vai na regra, o grupo de sentença analisa o processo, tem petição inicial, tem contestação, e o grupo de sentença julga como se o juiz julgasse. O juiz de primeira instância julgasse. Lá também é um grupo de juízes, tá? O grupo de sentença é um grupo de juízes que está preparado para aliviar os juízes de primeira instância. E quando subiu esse processo, houve um erro processual que as partes não contestaram, só teve um acordo, mas não teve a contestação da petição inicial. E aí esse grupo de sentença julgou a revelia. Julgar a revelia quer dizer o seguinte, o autor entrou com a demanda e não houve defesa. E se não houve defesa, tudo que o autor disse no processo é verdade. E aí, pessoal?
mas já tinha sido feito um acordo. Isso aqui como eu falo, sexta-feira é um assunto mais complexo, é mais para os peritos que já atuam aí, evidentemente quem quiser conhecer não tem problema, mas é para vocês entenderem que existem muitos diferenciais dentro dos processos. Então esse processo teve a petição inicial, logo depois da petição inicial teve a inspeção foi feita, eles conseguiram lavrar um acordo, mas na hora de lavrar tinha que ter tido uma contestação. Por quê? Porque foi para o grupo de sentença. E o grupo de sentença não sabe o que aconteceu durante o processo. E eis que a autora se viu diante do seguinte fato. Eu sou dona de toda a área. Eu esqueci só de falar qual que é o objeto, né? Um terreno com 4 famílias morando, ou melhor, 4 da mesma família, né? 4 irmãos morando num terreno. Já já eu vou entrar no objeto, mas era para fazer a divisão dos lotes. Então essa autora, que ela entrou com a petição inicial e ela ganhou, lá no grupo de sentença, ganhou 100% do processo, porque o que ela pediu, grupo de sentença, não tem contestação, revelia, pumba, acabou. Só que o acordo era diferente do que aconteceu nessa sentença. E aí, pessoal, foi um pau de novo danado, porque tinha sido feito um acordo. O acordo eu entendo que deveria ser um acordo de cavalheiros, né? Até porque é da mesma família. Mas olha o que acontece, quando a pessoa, a autora, entendeu que ganhou tudo, ela cresceu e quis todo o terreno, e quis toda a área. Pessoal, e aí, deixa eu só levantar um pouquinho mais a câmera aqui. Isso. Então, a autora achando que ganhou tudo, o acordo já tinha sido feito, homologado, e o juiz falou, não, eu vou cancelar todo o processo. Eu vou cancelar todo o processo. Como não teve a contestação e por um erro aqui do cartório, eu vou cancelar todo o processo e vou fazer uma nova inspeção judicial. Vocês imaginam? É um imbróglio danado. E foi feito a inspeção judicial, na qual eu fui convidado, ou melhor, intimado a comparecer. E eu não tinha entendido por que eu estava lá, né? Eu fiquei assim, aí o próprio defensor falou, esse erro processual vai custar quase a minha carreira aqui dentro. A gente não entende muito bem o que está acontecendo. Eu falei, eu vou ficar quieto aqui. E ele, por favor, perito, vai lá comigo, me ajuda, tal. Eu falei, não, tem problema, já estou aqui, estou só esperando o magistrado para a gente ir. Chega o magistrado. Aí fala, vamos lá, já está todo mundo reunido, todo mundo sabendo o que vai acontecer, tal, vamos para lá, vamos para o endereço, todo mundo conhece o endereço. A gente foi em 3 carros, para você ter uma ideia. Um carro com o magistrado de segurança, outro carro com 2 defensores públicos, outro carro eu, né? E chegando lá, e outro carro com oficial de justiça. Então foram 4 carros para o mesmo lugar para chegar lá nesta área do terreno para fazer a divisão. E quando a gente chega lá, a animosidade era muito grande. Tava todo mundo lá querendo brigar, bater num outro, gente com pressão alta, gente chorando. É uma situação assim diferente, pessoal, uma situação diferente. Mas aí o magistrado teve muita calma, falou, olha, vocês já assinaram um acordo, sabe? A sentença foi parcialmente a favor e ele conseguiu viabilizar. Mas e na hora da gente dividir as áreas? O magistrado chegou e falou assim, tá vendo essa linha aqui de tijolos? A demarcação vai ser aqui. Aí o pessoal, não, mas tem que ter uma passagem ali. Ele falou assim, não, vai ser aqui, ponha o muro aqui e a passagem vai ser por trás. Tinha uma forma da família dos fundos conseguir sair pela rua de trás. Então, uma família já tinha resolvido. Agora tinha mais 3 famílias na frente. A primeira à esquerda, que era a encrenqueira, que estava querendo toda a área para ela, mas o magistrado já se posicionou. Ela não queria que as pessoas, porque só tinha uma entrada para essas 3 casas da frente, né? O magistrado já tinha resolvido as casas de trás, mas aqui da frente só tinha uma entrada. Ela falou, não quero que passem por aqui. Essa passagem é minha. Vocês imaginam isso? Vocês imaginam o pau que deu na hora? Ela falou, não, eu não admito que vocês entrem por aqui, porque esse é meu quintal, eu não quero que vocês fiquem passando de um lado para o outro aqui na minha casa. E aí eu falei, puta, o que vai acontecer agora, né? Aí
eu comecei a analisar a área, isso que é bacana do perito. O perito ele tem que chegar lá para arrumar solução técnica. Não adianta chegar lá e ficar olhando para um lado e para o outro. Não, você está lá para arrumar a solução técnica. E aí, você imagina, então tava lá os dois defensores públicos, estava lá o juiz, estava lá o oficial de justiça, tinha umas 10 pessoas da família, eu no meio. E eu comecei a olhar e falei assim, poxa, e se a gente, ao invés da pessoa entrar nesse corredor e acessar as casas lá pelo fundo desse corredor, a gente faz uma passagem aqui mais próxima e deixa o quintal para a proprietária encrenqueira. Eu cheguei, magistrado, deixa eu dar uma sugestão aqui. Se a gente fizer isso e tudo mais, os defensores falaram, pô, a solução, encontramos a solução. Encontramos a solução. Chegou para a encrenqueira e falou, vai ser assim, a entrada vai ser aqui, só vai comprometer 4 metros da sua entrada, o restante do quintal vai ser seu. Ela não quis na hora. Já tinha uma família lá, de umas que estava encravada, a mulher estava chorando, tinha um outro cara com a pressão alta, falando, gaguejando, e eu falei, meu, vai dar um SAMU daqui a pouco aqui, que vai ser complicado. E aí, olha a tal da conexão, que eu sempre falo que a gente tem que ter conexão, não só com o magistrado, não só com o secretário, mas a gente tem que ter conexão com o local. Eu fui o primeiro a chegar lá. Eu fui o primeiro a chegar, estava em carreata, mas eu consegui estacionar o carro rápido e entrei. E já fui conversando com todo mundo. Fui, oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? E tudo mais. A gente tenta fazer uma conexão rápida. Já entrei, já vi como é que estava toda a situação, né? E fiz um contato melhor com a encrenqueira. A encrenqueira talvez tenha gostado de mim. Talvez seja o ponto positivo disso tudo. E aí eu falei para ela, poxa, a gente tem que viver em harmonia. A gente tem que agradecer a Deus por estarmos todos aqui. Eu comecei a falar um pouco de espiritualidade. Eu sei que a maioria do pessoal ali mais carente acaba sendo crente, ou é católico mesmo, e é temente, né, a Deus. Eu falei, olha que bacana, pessoal, olha que bacana. Eu falei, eu acho que a gente tem que amar os irmãos, né? Daqui a pouco você não sabe se eles estão aqui. Eu falei, você imagina, a senhora quer colocar um muro aqui, um muro ali, e você já pensou, se a senhora tem um problema, ninguém vai poder te ajudar, que a senhora vai estar sozinha. E, aí quando chegou todo mundo, né? Ela já estava mais minha amiga. Aí nesse final, da hora de quebrar o portão ou não quebrar o portão mais para frente, ela veio com uma Coca-Cola litrão, os copos. Eu falei, eu quero tomar uma Coca-Cola da senhora. E tomei a Coca-Cola, e a gente riu um pouquinho, mas ainda estava pesado o clima lá. Eis que chegou uma hora, ela falou, não, então tá tudo bem. Mas e o cachorro? Tinha um cachorro que ficava no quintal, nos fundos, que estava na área do outro irmão. Eu falei, magistrado, se você me permite, vamos dar um prazo de 10 dias para ela arrumar o quintal dela, para poder deixar o cachorro dela aqui no quintal dela. Assim, não vai ter um problema, o cachorro sai lá de trás, vem para frente, o vizinho, o irmão de trás consegue pegar outra área. Pessoal, é tudo da nossa cabeça. O bacana da perícia judicial, da inspeção judicial, é que nós temos que ser criativos, que a gente está lá para encontrar solução. Se eu chegasse lá turrão e falar, vai ser aqui, vai ser ali, ia dar um pau danado. Se o juiz fizesse a mesma coisa, ia dar um pau danado. O que a gente faz? A harmonia. Eu acho que a grande sugestão, o grande conselho que eu dou para vocês, tanto nas vistorias, seja em qualquer área, tá? Seja na inspeção judicial, em qualquer área também, não é chegar de forma pedante, é chegar de forma positiva, como protagonista daquela situação, mas em harmonia. No final, ela falou, não, tá bom, eu concordo que seja aqui. Aí eu falei, uma passagem de 90 centímetros para as pessoas entrarem aqui atrás, a senhora faz uma muretinha aqui, fica com o seu quintal, fica com o seu cachorro. Ela ficou toda feliz e no final aí veio o defensor, né? O defensor chegou para mim e falou, poxa, Fernando, eu tô há 3 meses sem dormir por conta disso, porque eu estava até querendo já dar uma casa para o réu que acabou sendo prejudicado, porque eu achei que a culpa era minha, e você chegou aqui e ajudou a resolver tudo. Pessoal, é uma satisfação tão grande quando você consegue chegar no meio de um negócio como esse. São 4 famílias, ou melhor, são
pessoas da mesma família em 4 casas. Então são 4 irmãos. Olha que coisa feia, né? Os 4 irmãos brigando. E vocês sabem a maior, que o irmão de trás, que estava sendo prejudicado, o irmão de trás que estava sendo prejudicado, o principal prejudicado, ele, em 1972, ele ganhou na loteria. Olha a contextualização da história. Ele ganhou na loteria, ele era menor de idade. E ele foi lá, a mãe fez uma declaração de que o dinheiro era dele, né? Mas que a mãe pegaria o dinheiro porque ele não poderia pegar lá porque ele era menor de idade. E com esse dinheiro ele comprou aquele terreno todo. Olha a ingratidão que tem, muitas pessoas têm ingratidão. Ele comprou, como era um terreno grande, ele construiu atrás, o irmão chega lá, oh, eu estou precisando, construiu na frente, a outra irmã construiu na frente, o outro irmão construiu na frente, e ele deixou de boa fé que todos construíssem dentro do terreno dele. E uma das irmãs estava entrando, olha que absurdo, entrando para ficar com todo o terreno. Vocês imaginam? Então, da mesma forma que tem que ter harmonia, a gente sente muita ingratidão das pessoas. A pessoa que te deu a mão, você pega e dá uma facada nela, né? Então, o que a gente precisa sempre que chegar em locais como esse, ter o protagonismo, mas ter harmonia e verificar o que já aconteceu com aquela família. Inclusive, ele me mostrou o bilhete de loteria. O bilhete de loteria era em cruzeiros ainda, era 1972, nem sei se era cruzeiro, ele tinha plastificado o bilhete de loteria e estava lá bonitinho. Ele falou, olha doutor, fui eu que ganhei mesmo, com o meu dinheiro que a gente comprou todo esse terreno. Eu falei, poxa, sacanagem, estarem tentando tirar o senhorzinho lá de trás. Mas no final o magistrado teve uma posição perfeita lá, ele falou, é aqui e pronto, começa a construir seu muro, você aqui, tum. Aí eu tive a ideia da abertura aqui, e a gente resolveu o problema. Poderíamos ter ficado lá e ter dado uma briga violenta se de repente o magistrado falasse, se ele impusesse, né, alguma coisa, vai ser aqui e pronto. Aí o autor pode, não vai, tem que chamar a polícia e tudo mais. Não, a gente tentou de uma forma harmônica ali, né? Esse nome tá bonito, harmonia, e fizemos. E eu sempre falando temente a Deus, gratidão, amor ao próximo. Você tá com seu irmão aí, você tem que gostar do seu irmão, ele pode te ajudar, você pode ajudar ele e tudo mais. Mas foi isso que aconteceu. E quando terminou essa inspeção e o oficial de justiça lavrou lá toda a ata, né, escriturou o que tinha acontecido. Eu juro para vocês que eu saí tão realizado, falei, pô, que bacana. Foi uma inspeção judicial, eu achava que sair daqui da minha casa, ir até lá, ia ser um saco, né, e no final a gente consegue resolver o problema de uma família inteira. Isso é a justiça, isso é a perícia, isso é a inspeção judicial, isso são os processos que a gente tem, evidentemente sempre de forma isenta. E eu fui realmente porque estava na frente do magistrado, 2 defensores públicos, e no final todo mundo me agradecendo por ter encontrado uma solução simples que ninguém era técnico, ninguém conseguia enxergar. As pessoas enxergam sempre o quê? Eu falo muito para vocês, enxergam o problema, não enxergam a solução. Eu, quando chego no local desse, a primeira coisa, como é que pode ser solucionado de uma forma rápida e mais fácil aqui? E pumba, achamos aí a composição, deu tudo certinho. Eu saí de lá super feliz, falei, caramba, como valeu a pena vir aqui. Aí vim embora pra cá e eu gravei stories, né? Pra quem não tá no Instagram, vai lá no Instagram. Eu gravei stories, falei, pessoal, amanhã eu vou falar sobre esse caso, porque é um caso de inspeção judicial. Inspeção judicial, lembrando, eu até coloquei aqui novamente, porque algumas pessoas falam, poxa, mas o que é inspeção judicial, né? A inspeção judicial, ela está no novo Código de Processo Civil, na seção 11, chama da inspeção judicial, artigo 481. Eu falei na quarta-feira, mas não custa falar aqui também, quando acontece uma inspeção judicial. O juiz de ofício ou a requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer sobre fato que interessa a decisão da causa. O juiz está com a dúvida, o juiz já não acredita mais na petição inicial, na contestação, na réplica, ele vê que o negócio está todo viciado. Ele fala, não, eu vou lá. O juiz sai do gabinete dele,
né, munido aí, efetivamente, até fala aqui, ó, ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Evidentemente, uma questão técnica, médica, uma questão contábil, vai levar o perito contábil, perito médico, perito de engenharia. E ele pega, te intima, fala tal dia, tal hora, em tal lugar, e aí a gente vai e faz todo esse enlace para resolver o problema. Eu queria, na verdade, parabenizar o magistrado, não sei se ele está assistindo aqui, por conta dessa proatividade mesmo, de sair do gabinete. Pô, ele estava de terno, calor de 50 graus, e ele estava lá, não, tal, como é que é isso, como é que é aquilo, para resolver o problema, né? Porque se a gente tivesse mais gente querendo solução e não arrumar problema, a gente teria um mundo muito mais feliz. Lá no Imparável 777 a gente falou um dia, né, de solução ao problema. Como é que você vê quando você encontra alguma coisa assim difícil? Tem gente que diz, ai vida, ai tristeza, isso eu nunca vou conseguir resolver. Oh, bom, vou pôr a mão na massa e vou resolver. Como é que vocês aí se portam nesse caso? Eu vou abrir aqui para questionamento, são 7h33, foram meia horinha de inspeção judicial. Isso pode acontecer na vida de vocês, então entendo, quando tiver inspeção judicial, a ideia é que você vai acompanhar o magistrado lá no local. E aí, como eu falo, muita gente tem medo do magistrado, fala, não, mas o magistrado é uma pessoa comum, uma pessoa que nem a gente e que está querendo que o perito, que é você, ajude ele a resolver os problemas. É só isso. Se você estiver lá... Até meu óculos está torto aqui. Não, é porque a câmera está... Então, o que a justiça ela mais quer é que você, como auxiliar da justiça, lembra que nós somos auxiliares da justiça, nós somos comparados ao oficial de justiça quando a gente está nomeado, a gente ao escrivão, nós somos auxiliares. E quando for auxiliar, que a gente encontre solução e não mais problemas. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário que agora que eu consigo ver, tá, pessoal? Vamos ver aqui, o Pablo está aqui no Face, aqui, vamos ver aqui. Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Não sei se está travado aqui o comentário. Parece que sim, parece que travou o comentário aqui no Face. Mas tem aqui, ó, no YouTube. Bom dia, olá, bom dia. Concordo totalmente sobre agradecimento pelo que temos, a começar pela vida, passando pela saúde e família, devemos fazê-lo diariamente. Poxa, Valdir, eu acho que você deve ter assistido o Imparável 777, né? Que eu falo que a nossa vida é baseada, para ter sucesso, ela é baseada em 4 pilares. E quais são esses pilares que eu sempre falo para todo mundo e eu gostaria de externar aqui? Tudo bem que amanhã a gente vai conversar um pouco sobre isso lá no Fernando Sarian, mas o que eu queria falar para vocês para você ter sucesso, não basta ter uma vida profissional muito boa, ou você ter só uma família muito boa, ou você rezar e achar que é carolo e reza bastante, ou que você seja um esportista fantástico. Eu acho que para você ter sucesso na sua vida, você precisa equalizar esses 4 pilares. Família, espiritualidade, saúde e profissão. Quando você tem esses 4 pilares bem montados, você tem sucesso. E aí eu digo, né, a felicidade tem que vir antes do sucesso. E por que isso? Porque se você buscar o sucesso pelo sucesso, dificilmente você vai encontrar. O sucesso pelo sucesso, como a gente fala, às vezes é aquele cara obeso, presidente de uma empresa que fuma muito, colesterol alto e tudo mais, acha que está tendo um sucesso absoluto por ser CEO da empresa e a empresa está dando lucro. E se você olhar por trás, ele está com a saúde muito precária, a família dele está destruída e ele não tem espiritualidade nenhuma. E aí o que acontece? Você acha que um cara desse tem sucesso? Talvez ele tenha sucesso só na profissão, mas a saúde, a espiritualidade, a família dele está destroçada. No meu ponto de vista, tá? Isso não é sucesso. Isso é um fracasso que você teve na sua vida. O sucesso é quando você entra dentro da sua família, seja ela qual for, de repente você é separado, mas a sua família são seus filhos, sua mãe, seu pai, você tem ali uma convivência harmônica com eles. Veja essa família, essa comunidade aí que eu falei. Essa comunidade, porque são 4 famílias, pessoal da mesma família, 4 casas, né? Ao invés de eles estarem em harmonia, eles estavam brigando por um quinhão aqui. Estão até perguntando, poxa, qual que era
Bom dia, qual a metragem de mover uma habitação útil? A legislação permite? Ô Ale, esse é um problema às vezes do técnico. A legislação permite, não existe isso na periferia. Na periferia tem o terreno e a pessoa vai lá, toma posse e vai. As pessoas se prendem muito a tecnicidade, mas a metragem e tal. O que menos importa nesse momento é a metragem. O que mais importa é onde estão localizadas as casas. Vamos fazer uma cerca, alguma coisa, para que todo mundo consiga estar resolvido, tá? Agora, se quer saber a metragem do terreno, ele devia ter 360 metros quadrados e tinham 4 casas lá. Mas é o que menos importa, tá, Ale? Talvez você esteja com o foco errado. O foco é como é que você resolve esse problema. Isso é muito mais importante do que falar, pô, então são 4 famílias, vamos dividir 360 por 4, né? E pronto. Não funciona assim. As áreas são irregulares. Você está falando, mas a legislação permite? Que legislação chega na periferia, Ale? Que legislação? É difícil. Você chega lá, você encontra residência no morro, residência do lado do córrego. Não tem legislação. E como é que você vai tirar uma família, vai desapropriar, tirar a família e vai colocar onde? Né? A gente ainda está numa sociedade, num país subdesenvolvido. Né? Eu falei em desenvolvimento, mas eu vejo como subdesenvolvido. Você chega lá, no local tudo ruim, não tem asfalto, o esgoto é jogado lá céu aberto. Então, não se prenda a isso. Fernando, como foi feito o comunicado a você? Ligaram de última... o Marco, na verdade, eles me intimaram uma semana antes, mas me ligaram também. E aí, era para ser na terça-feira e o juiz na hora lá falou, não, vai ser na quinta-feira. Me avisaram que ia ser na quinta-feira, me avisaram na terça-feira que ia ser na quinta-feira. Por isso que eu tinha ido na terça e aí depois eu acabei tendo que ir na quinta-feira também. O foco é o objeto do processo, é isso. A gente tem que ver como é que vai resolver aquilo. Se a gente ficar se prendendo, né? Mas vamos dividir certinho, porque o engenheiro tem muito isso, e talvez por isso que às vezes não dão muito certo na perícia judicial. Querer ser muito exato num lugar que você não consegue ser exato. Você tem que ser mais do que exato, você tem que ser justo. E quando você tem que ser justo, às vezes alguém vai achar que perdeu alguma coisa, e às vezes tem que ter a figura do magistrado para resolver, porque ele manda, né? A decisão é dele, e até, se não me engano, ela falou assim, não, então eu vou fechar a passagem. Ele falou, se você fechar a passagem, eu vou, como é que ele disse? Isso é contra a minha decisão e eu vou mandar prender a senhora. Sabe, bem simples, senhora, isso aí é motivo de prisão. Então, aí a pessoa fala, opa, o perito não pode falar isso, né? Mas vou te prender. É isso aí. Professor, até que ponto esse cuidado com a história pode interferir na perícia? Não é cuidado com a história, né? Essa foi expressão judicial. Quem foi lá na linha de frente foi o próprio magistrado. O cuidado com a história lembra, por que eu fiz direito? Vocês sabem que eu sou engenheiro civil e advogado. Eu fiz direito porque eu me deparei com um mandamento da ordem dos advogados, é assim, quando você se deparar entre o direito e a justiça, opte pela justiça, né? Porque eu acho que a gente precisa fazer mais justiça. Se a gente for na letra da lei só pelo direito, muita coisa vai ser mal feita. E eu vejo cada vez mais também, eu sei que os juízes têm que julgar na letra da lei, mas que eles julguem com justiça, porque o nome é justiça, né? O nome não é direito, né? É Tribunal de Justiça, né? Não é Tribunal de Direito. Então a gente tem que ser justo. E chegamos lá numa composição justa para todo mundo e no final todo mundo gostou. A novela aí que aconteceu, se a gente fosse verificar na letra da lei lá, petição inicial sem contestação, o que ia acontecer? A pessoa ganhou. Poxa, mas é uma injustiça tão grande ela ganhar uma coisa que nem ela não pagou, que ela ganhou do irmão. Vocês concordam? Então, opte pela justiça. Foi realizado algum laudo após a inspeção? Não, quando tem inspeção judicial, concluída a diligência, está no artigo 484, tá? Acho que é o André da Esfera Engenharia. Artigo 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Quem faz
auto circunstanciado, na grande maioria das vezes é o próprio oficial de justiça. Por isso que ele estava pegando as medidas e estava gravando e me perguntando algumas coisas. Então, é o auto circunstanciado que é feito e, acredito eu, 2, 3 dias e já vai para o juiz, ele já homologa e, bum, acaba o problema. Tá bom? Olha lá, o auto, parágrafo único, o auto poderá ser instruído com um desenho gráfico ou fotografia. Porque o oficial de justiça, né, por que chamam na inspeção judicial um técnico? Porque o oficial de justiça, ontem até me contestaram num grupo, já falo de honorário, ontem me contestaram no grupo, né, esqueci o que ia falar. Ah não, oficial de justiça. Vocês devem saber que oficial de justiça, quando ele passa no cargo público, quando ele faz o concurso público, quando ele passa, o cargo chama-se oficial de justiça avaliador, para todos vocês saberem. E quando o oficial de justiça faz a avaliação, ele tem, não tem talvez condições técnicas para isso, mas ele tem obrigação por conta do cargo. O que aconteceu logo no início da minha carreira como professor, os tribunais começaram a me chamar, eu dava bem lá com os magistrados e com os secretários, eles falaram assim, Fernando, o que nós temos problema hoje é explicar para o oficial de justiça como fazer um laudo, porque eles não têm tempo. Aí o que acontece? Eu chamei os oficiais de justiça em algumas varas aí, e fóruns grandes, tá? Às vezes com 15, 20 oficiais de justiça, colocava esse pessoal numa sala e explicava como fazer um laudo de avaliação simplificado em 3 páginas para que tivesse coerência técnica. Porque sem coerência técnica o juiz também não consegue julgar. Ontem me mostraram um laudo de eu não sei onde é que foi, acho que foi no grupo da SWAT. Mostraram para mim um laudo feito por um oficial de justiça. É uma folha, é um auto circunstanciado, que ele deve colocar assim, olha, verifiquei na região que a casa vale 100 mil e pronto. Isso não é um laudo pericial, né? Isso, a gente sabe que não é um laudo de avaliação. Isso aí é um negócio muito simples que, evidentemente, quando chega lá, o autor ou o réu vão contestar. E a contestação vai entrar e vai ser aceita, porque é muito mal feito. Mas então lembrem, hein? Oficial de justiça avaliador, tá? Então não fiquem mais, mas por que ele pode avaliar e eu não? Não para de reclamar, eu falei, temos que ter excelência no nosso trabalho. Se é assim a lei, que chame o oficial de justiça quando for necessário, e se o oficial de justiça não conseguir resolver, faz chamado um perito. Na maioria das vezes eu entendo que não consegue, tá? Vamos ver? O que mais? O primeiro perito foi acionado? Não, eu fui o primeiro perito. Aqui eu não entendi. Lá foi o oficial, na primeira vez, né, da inspeção, foi o oficial não vou levar o perito, foi o oficial de justiça, foi o pessoal, um dos caras do cartório, e foi por isso que deu problema, tá? Foi por isso que deu problema, não levaram o perito, não teve as metragens corretas, eles só falaram, olha, vai ter um muro aqui de 1,80 m, mas não delimitaram a área, por isso que dessa vez chamaram o perito judicial. Então não teve outro perito não, eu fui o único perito. Sobre o valor, esse que é um problema, Edmilson, o valor dos honorários nessas causas assim, de inspeção judicial, inclusive vocês já devem entender que o autor e o réu aí são hipossuficientes pelo só de verificar ali a região, o terreno, vocês sabem que eles não teriam dinheiro, então você vai receber justiça gratuita. Os R$ 400. Mas lembre-se, né? Aí, mas eu não vou andar 50 quilômetros para chegar lá e ter que fazer um trabalho. Você pode, esse é um direito seu. Só que o direito também do magistrado é não te nomear mais. Não é assim que funciona? Uma mão lava a outra. Então a gente às vezes vai ter que ajudar, às vezes a gente vai ter que se posicionar. Eu recebo bastante nomeação dessa vara. E aí eu vou falar assim, eu não vou não, porque é só a justiça gratuita, claro que não, né? Claro que eu vou enfrentar, vou aparecer, e assim a gente fez. Deixa eu ver se tem mais aqui. Oportunidade, Itálico, é esse o nome mesmo. Oportunidade, se posiciona. E vejam, hein? Vejam, olha a oportunidade que eu tive maravilhosa. O magistrado confia em mim. Beleza. Já me nomeia. Beleza. Mas você imagina eu estar na frente de 2 defensores públicos, que a maioria das vezes está me atacando, né? 2 da região,
do oficial de justiça, né? E eu lá com o juiz na linha de frente mostrando o que eu conheço. Olha a oportunidade. Muita gente vê como problema. A maioria da população, ai, é um problema, eu vou ter que ir até lá. O calor tava de matar, pessoal. Acho que tinha, sei lá, 50 graus ali. E calor, e suava. E eu tava com a camisa preta, em vez de com a camisa branca, né? E suava. A mulher dando lá. É todo um enlace que você vai ter para resolver. Mas para mim foi uma oportunidade. Eu mostrei no final o magistrado, eu queria te agradecer, Fernando, por você ter vindo aqui e tudo mais. Olha a diferença daquele outro perito que, ai, justiça gratuita, eu recebo muito. Ai, já tentei a perícia, mas a primeira era justiça gratuita. Falei, o quê? Eu vou gastar com o transporte, eu vou gastar com isso. Tá bom, então não se posiciona. Graças a Deus que tem gente que pensa assim, e aí cada vez mais nomeações eu acabo tendo. Lembra da história que eu conto lá do Dr. Manuel? Lembra que eu comecei a trabalhar em 2002 na perícia judicial? Quando estava com o processo de falência, meus alunos devem conhecer essa história. Ontem me ligou. Fernando, dá o número da sua conta aí, por favor. Eu falei, o que aconteceu, doutor Manuel? Não, que saiu um honorário aqui da empresa X e eu quero fazer o depósito, o juiz quer fazer o depósito para você. Eu falei, quanto que é mais ou menos? 27 mil. Tá bom, né? Não tá bom? Enquanto a gente, ai, a justiça é gratuita. Cara, se você não começar a roer o osso da justiça gratuita, você nunca vai pegar perícia de 100 mil, 50 mil, 30 mil, 200 mil. Não vai. Você vai ficar, o quê? Pensando que pode ser melhor, sendo nada na vida assistindo Netflix. Se você não se posicionar de forma ativa nos processos, você vai ser Zé Mané. Vai ser aquele perito de escritório, que aí fica só reclamando que não consegue ter oportunidade na vida. Não tem oportunidade porque não age. Não age. Quem age e tem foco e corre atrás todo dia do objetivo, consegue se superar, consegue. Agora, não adianta chegar, eu sou um coitadinho, eu vou ganhar 400 reais, não vale a pena para mim. Não, e é uma opção sua, né? A decisão é de vocês. Deixa eu ver aqui que tem mais. Ó, uma bela, é isso aí. Ok, mas como foi solicitado pelo magistrado? Vou até de graça. Depois ele compensa. E é verdade. Ele falou, poxa, Fernando, e me nomeou para um processo enorme aí, enorme. Eu até já coloquei nos grupos aí, vai precisar de drone e tudo mais. Aí você fala, não vou. Não existe essa. E se ele te chamou para a inspeção judicial, coloca na sua cabeça, você é o melhor perito da região. Pelo menos da vara dele. Ele não vai chamar o Zé Maneco, agora ele vai chamar o melhor. E com certeza eu falei, eu sou o melhor perito ali da área. Além de ajudar os familiares, acabou tirando um peso de consciência do magistrado. É isso, André, a gente acabou tirando o peso, não do magistrado nem tanto, mas dos dois defensores públicos. No dia anterior, a autora foi lá e deu uma descompostura na defensora pública, ela estava super chateada, estava até com medo de ir até o local. Então você chega lá, nós temos que ser um ponto de equilíbrio, de harmonia. Sabe? E aí o magistrado falou, olha, Fernando, quando você vier para as regiões aqui mais difíceis, pode pedir aqui apoio policial, o meu segurança vai junto com você. Vocês estão conseguindo entender, pessoal, que a perícia judicial é uma verdade, mas para aquelas pessoas que querem se desafiar, para aquelas pessoas ai, minha zona de conforto não é a perícia. Vai lá fazer um concurso público, de repente, tenta, né? É difícil hoje, fica empregado, mas o que eu falo é, a gente tem a carreira definitiva. A gente pode trabalhar o resto da vida na perícia e tem gente que não consegue enxergar a oportunidade que está na frente. Eu falo, a oportunidade está tão na frente que vocês não conseguem enxergar. Muita gente aqui eu sei que já enxerga, eu estou falando isso de modo geral. Eu vejo, pô, Edmilson, o Edmilson que está aqui, ó. Ele foi um dos caras que, o Edmilson nem deve saber, mas foi um dos caras idealizador do meu projeto Imparável 777. Porque foi um cara que entrou na academia, ele estava sem rumo, estava com problema, estava meio em depressão e tudo mais, e ele assistiu aquela aula da Caverna do Platão, que eu tenho na maioria dos meus cursos. Eu falei, porra, eu preciso sair da caverna, cara. Eu sabia da caverna. Saiu, fez meu curso, depois fez a minha mentoria, veio para o Rio de Janeiro, fez vistoria comigo. Vistoria, só quem faz mentoria. Fez vistoria comigo, tinha uns medos, não precisa falar aqui, mas tinha uns medos, mas será que eu vou conseguir? Está se posicionando em Minas Gerais, onde muita gente fala, eu me cadastrei, eu não consigo ser nomeado. O cara seguiu todos os passos, está aí, conseguindo as nomeações.
mas é para quem enfrenta, né? Arruma a solução, que enfrenta o problema. Não é quem vê um problema. Ontem tive um aluno também, o aluno chegou, porque eu estou em Minas e eu fiz o curso, mas aqui o senhor falou que são 3 anos, então acho que eu vou cancelar o curso. Eu falei, você pode trabalhar no Tribunal Regional Federal, pode trabalhar no Regional do Trabalho, tem mais opções. Professor, mas eu não encontrei esse negócio de 3 anos em Minas. Eu falei, olha, isso aí tinha 2 anos atrás, de repente já mudou. Então você vê, ele viu, já constatou que não tem mais os 3 anos. Eu falo num dos cursos, mas como o curso é antigo, podem ter mudado já a regra. O que eu falo é, vejam a regra do seu estado para cadastro. E aí, no final, acho que já acabou esse negócio de 3 anos. Já acabou o negócio de 3 anos e ele estava querendo desistir. Eu falei, cara, você está querendo desistir? Você nem sabe se tem um problema, você está querendo desistir. Ele falou, é verdade, professor, desculpe e tudo mais. Eu falei, cara, você tem que pegar isso. Não fica perguntando. Pessoal, não perguntem muito, ajam. A pessoa fica perguntando, isso, e aquilo, quer sofrer, né? O ser humano quer sofrer, ele quer perguntar para ter a resposta negativa. Quando ele tem a resposta negativa, ele fica, eu sabia que eu não podia fazer. Porra, cara, vai lá e faz. Deu errado, contorna, tenta sair do problema. As pessoas preferem o quê? Não, é problema. Isso não dá para resolver de jeito nenhum. Não dá porque simplesmente você está na sua zona de conforto. Professor, quando os honorários já estão depositados, é obrigado já ser depositado? Não, Júnior, não é obrigado não. O juiz, ele comanda o honorário. Então, o Júnior está perguntando um negócio aqui processual. Os honorários foram depositados 50% já na conta judicial. Quando acontece isso, Júnior, uma coisa boa, vai ser reajustado. Então, quando eu falo que vou receber 20 lá, já está depositado desde 2011, quando receber em 2021, são 10 anos de correção. Mas o magistrado, na maioria das vezes, ele te deposita 50% na entrega do laudo e 50% quando você responde os quesitos suplementares, que aí acaba a atuação do perito dentro de um processo, salvo algumas exceções, mas é assim. Então, você recebe 50% na entrega do laudo e 50% na resposta aos quesitos suplementares, tá? E ainda pode ser assistente. É isso, pessoal. Então foi isso hoje. Deixa eu ver. Já 7h55. Gostei. Deixa eu ver se tem alguma aqui no YouTube, né? Pô, tem. Ih, desculpa, pessoal. Valdir, concordo totalmente. Bom dia. Como ficará a questão da documentação do imóvel nessa situação? Ela é verificada nesse momento? Ô, Júlio, que documentação você está falando? Vocês têm ideia do que vocês estão falando? Vocês estão querendo o mundo real, não, o mundo perfeito. O mundo real, cara, não tem documento, cara. Sabe? É muito difícil. Tem no máximo o RGI do terreno. Esquece, pessoal. Adaptação, Júlio. Adaptação. Você, como perito, tem que saber adaptar ali no local. O juiz está lá na frente. Ele falou, não, vai dividir aqui e pronto. Depois, se eles quiserem entrar com a documentação, pedindo a divisão do lote, é um outro processo. Mas esquece. Admiro muito. Obrigado, Aldir. Professor, o senhor já estava envolvido nessa lide ou foi intimado direto? Fui intimado diretamente, Ângelo. Fui diretamente semana passada, nem sabia que tinha. O problema, professor, é que as pessoas se sabotam diariamente quando falam. Ele conseguiu porque tem sorte, eu já tinha os contatos. E não para pensar... É isso mesmo, viu, Tiago? O grande problema do ser humano é que eu acabei de falar. É mais fácil ser derrotado, ser derrotista, ter pensamento derrotista. Porque ele fala, nem vou levantar aqui de casa, nem vou sair. O Fernando conseguiu porque ele conhece mais rápido. Conheço depois de apanhar muito. Eu lembro em 2017 que eu ia nessa vara fazer uma vistoria de justiça gratuita e não encontrava o local. Voltava para casa e falava, puta, não consegui, o que eu tenho que fazer para resolver? Até o dia que eu descobri que eu tinha que ter coordenada de GPS e consegui ir atrás. A diferença é agir e não ficar no Netflix. Eu assisto Netflix, eu tô brincando, eu assisto Netflix, eu gosto bastante, mas só que eu já coloquei na minha cabeça que eu não assisto série, eu só assisto filme. Porque série aí você perde o dia todo. Eu assisto filme com meus filhos, eu gosto bastante, mas é que eu falo o seguinte, o Netflix é a zona de conforto, né? Quando acabar a sua zona de conforto, vai começar o seu sucesso. Quando você parar de reclamar que as coisas estão dando errado para você, vai começar a vir o sucesso. Deus vai te olhar e falar, ele está merecendo. Agora, enquanto você ficar só reclamando da vida, cara, reclamar
Já falei no Imparável 77. O que é reclamar? É clamar 2 vezes a coisa negativa. Quem gosta de reclamar está chamando 2 vezes esse pensamento negativo para ele mesmo, e as pessoas não conseguem entender. Veja, eu tenho alguns parentes hipocondríacos, né? Então o que é o hipocondríaco? Ah, não, mas eu preciso tomar um remédio para isso. Ele quer ficar doente, cara. Ele quer ficar doente porque ele quer tomar o remédio. Sabe? Ele não quer sair daquele problema. Cada vez ele quer ficar pior mesmo, porque ele quer tomar mais remédio. E aqui, na verdade, eu sugiro que a gente venha sempre com soluções adequadas. Que a gente sempre esteja ali no pensamento e tentando trazer algo de bom. Não só para a gente, né, mas para a sociedade. Eu falo, o importante para a gente é sempre estar ajudando o próximo. E uma última dúvida agora, com esse começo de lockdown, na sua opinião, os juízes apreciam a apresentação por e-mail? Olha, Tiago, eu já falei no meu curso, cara, esse negócio mudou a cultura dos juízes. Se vocês não entenderem definitivamente que agora está muito mais voltado à apresentação de currículo, como eu explico no Técnicas Eficazes, vocês vão ficar chupando o dedo durante muito tempo. O juiz não quer te ver, cara. Ele fala assim, esse cara vai me encher o saco aqui, vai ficar um tempão falando comigo, e eu com medo de pegar o coronavírus do cara. Cara, você também pensaria assim, você imagina um monte de perito entrando na sua vara lá? Então eu falo, manda seu currículo, liga, fala com o secretário, manda o currículo dos 7 segundos, tenha o seu elevator pitch bem definido, e aí você vai conseguir realmente ter sucesso, tá? Vai ser por e-mail cada vez mais, vai ser tudo virtual, como eu estou fazendo aqui. Antigamente vocês faziam o quê? Curso presencial. Que curso presencial você fez nesse último ano que passou? Em 2021, que a gente achava que estava melhorando, está piorando. E aí as pessoas falam, mas e o que eu vou fazer agora? Aqui, ó, uma opinião, né, uma solução, faça perícia judicial. Você pode trabalhar de casa, o máximo que vai ter que fazer é uma vistoria. Para contador nem precisa, pode trabalhar de casa direto. Para muitos profissionais, né, economia, administração, pode trabalhar de casa, não tem nem vistoria para fazer na maioria dos casos. E as pessoas ficam perdendo tempo. O que eu posso fazer? Deixa eu ver se eu encontro uma luz. Cara, a luz é você agir. É você se qualificar, se capacitar, estudar e agir, tá? Inclusive, para quem quiser aí, o Trio de Ouro vai ser aberto este mês novamente. A mentoria vai ser aberta este mês. Para quem está querendo mentoria, eu vou fazer um grupo especial de mentoria. Pessoal, eu estou trabalhando e fazendo laudo pra caramba. Ó, aqui, ó, 8 horas, 8h15, ginástica aqui em casa. A gente tem uma personal que dá pelo computador. 9h30, com minha irmã, fechando o laudo, sabe? E a vida é assim. Você acha que a gente tem sucesso assistindo tal do Netflix? É difícil, né? Deixa eu ver aqui se no Facebook teve alguma coisa. Excelente, caro professor. Sucesso, espiritualidade, legislação na periferia não existe, não funciona. É isso que eu falo, a Mira Sato está falando aqui. Poxa, Mira Sato, você falou bastante. Até de graça, mas acontece melhor que o perito faz o gratuito e o foco. Adaptação sem documentação. O drone. Ah, não, esse do drone eu não recebi. Eu sei que eu fui nomeado, mas não recebi a intimação. Esse, quando receber a intimação, a gente... Mira Sato, você ajudou bastante aqui no Facebook. Obrigado, viu? Pessoal, é isso aí que eu tinha para falar. Bom dia para todo mundo. Ótima sexta-feira para vocês. Tudo de bom. Fico feliz por estar conseguindo passar os 3 canais. É muito bacana, né? Você está aqui no YouTube, você está aqui no Instagram, você está num monte de canal ao mesmo tempo. E vamos terminar aqui com a minha música dos anos 80. Boa sexta-feira para todo mundo. Acreditem mais em vocês, acreditem que a solução está em vocês, tá? A solução não está no outro, não reclame para o outro. Você que tem que resolver os seus problemas. Amanhã nós temos o Imparável 777 às 7h07 da manhã lá no perfil Fernando Sarian e vamos falar só de mindset, só mentalidade. Eu ainda nem sei o que eu vou falar amanhã, mas eu já vou programar alguma coisa. Meu dia tem 24 horas, mas a produção é de 48 horas. Se você ficar parado, não vai acontecer nada, né? Relógio parado não presta para nada. Pessoal, brigadão para todo mundo aí. 440 volts, sucesso para todo mundo em 2021. E vamos que vamos. Vou desligando aqui. É tanta chave para desligar.